emergentes em sistemas hídricos, efeitos ambientais e a saúde humana. O professor Marcelo é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Lavras, com mestrado em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Agronomia pela Universidade Federal também de Lavras, e em Ciências Ambientais no Canadá. Ele realizou o estágio pós-doutoral na França e na Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, o professor Marcelo é adjunto da Universidade Federal do Paraná, onde orienta nos programas de pós-graduação em Ciência do Solo e de Ecologia e Conservação. Tem experiência na área de botânica, com ênfase em ecofisiologia vegetal e toxicologia ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: fitorremediação, herbicidas, antibióticos, elementos traço, metabolismo primário e oxidativo de plantas. Seja bem-vindo, professor Marcelo. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu tentei trazer de uma forma bem sucinta e falar um pouquinho claro do que é que a gente faz no nosso laboratório, nossas últimas pesquisas, sobre contaminantes emergentes. E hoje eu vou trazer 2 estudos de caso para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre herbicidas, glifosato, que é a linha-chefe de pesquisa do meu laboratório, e de antibióticos, que a gente tem começado a trabalhar aí também. Então, o primeiro contaminante emergente, dentre os contaminantes emergentes que a gente vai tratar, dentre os pesticidas, nós temos os herbicidas, e nós vamos começar a falar aí um pouquinho do glifosato, que com toda certeza vocês já devem ter ouvido falar aí na vida de vocês. Então, antes de começar a falar do glifosato, a gente tem que entender o que é esse herbicida glifosato, né? Aqui a molécula do glifosato, vejam que moléculazinha bem pequenininha, bem fácil de ser sintetizada, né? E ela parece algo muito similar para a gente. Ela tem um grupo carboxílico e ela tem um grupo amino, né? Se a gente lembrar lá do nosso ensino médio, da nossa graduação, quem já fez bioquímica ou fisiologia vegetal aí, vai ver que ele se parece muito com os nossos famosos aminoácidos, que são nada mais do que aquelas estruturas, unidades básicas que constituem proteínas, enzimas, que são altamente necessários à vida, né? A única diferença do glifosato é esse grupamento fosfônico, isso aqui que torna essa molécula única. E foi justamente esse grupamento fosfônico que trouxe os primeiros indícios do uso do glifosato. Ele não foi utilizado inicialmente como herbicida, ele foi utilizado como agente quelante. O que é isso? Essas cargas negativas presentes na molécula do glifosato, esse grupamento fosfônico, faz com que essa molécula seja capaz de se ligar altamente a elementos positivos, metais positivos. Então, ele tem uma alta capacidade de agente quelante. Foi isso que ele, o seu descobrimento, né, a sua descoberta, ele era inicialmente utilizado por esse potencial como agente quelante de metais. Mas, em 1970, o Dr. John Franz, da Monsanto, testou o herbicida, a molécula, e viu o potencial da molécula como herbicida. Isso em 1970. E já em 74, o glifosato chega às nossas prateleiras comerciais na forma do famoso Roundup. Vocês todos já devem ter tido um contato ou ouvido falar sobre esse produto comercial Roundup, que é um produto da Monsanto. Chega aí no mercado com esse nome fantasia, a molécula do glifosato. Bom, então como é que o glifosato age, né? Já disse que ele tem esse jeitão de aminoácido, tem aquele grupamento fosfônico. Como é que eles descobriram que essa molécula ela era capaz de matar plantas, de agir com agentes herbicidas? As plantas elas são capazes de produzir, dentre os 20 aminoácidos essenciais, 3 aminoácidos que pertencem ao grupo dos aminoácidos aromáticos, que é a fenilalanina, tirosina
e o triptofano. Nós não produzimos isso, somente as plantas produzem através de um ciclo que a gente chama de ciclo do ácido chiquímico, né? Lembrem aí na fisiologia vegetal de vocês, com certeza vocês estudaram esse danado ciclo do ácido chiquímico. E o que acontece? Nesse ciclo onde a gente vê a produção dos compostos aromáticos, dos aminoácidos aromáticos, existe uma enzima central que é chamada enilpiruvil-chiquimato 3-fosfato. Meus alunos de fisiologia não me vejam colando, mas é a IPSPS, né? Essa enzima, ela é altamente sensível à presença do glifosato. O glifosato, quando ele é jogado numa planta, ele compete com o chiquimato 3-fosfato pelo sítio ativo dessa enzima. Então a enzima, ao invés de pegar o chiquimato 3-fosfato, ela pega o glifosato. Só que o glifosato não continua esse ciclo do corismato aqui. Então não há produção dos aminoácidos aromáticos. A planta morre seca, ela morre de fome por falta de aminoácidos, desses 3 aminoácidos aromáticos que são essenciais para constituir proteínas, enzimas, células vegetais. Então a planta, ela fica tristinha, ela vai morrer. Quando a gente coloca o glifosato, ela vai secar. Bom, a Monsanto então, o doutor lá, ele descobriu um novo mecanismo. Isso foi uma revolução, porque até então não existia nenhum herbicida descrito até 1970 com a capacidade de bloquear esse ciclo. Isso foi uma descoberta genial, né, que a gente sabe que a Monsanto é hoje. Mas tinha um problema. Todas as plantas produzem compostos aromáticos, os aminoácidos aromáticos, significando que mesmo aquelas plantas das quais eu não queria matar na minha cultura, se eu aplicasse o glifosato, elas morriam. Todas as plantas iam morrer. Então, o que a Monsanto fez? Ela teve a grande jogada, a grande sacada, que foram as plantas resistentes ao glifosato. Então, essa gigante aí, o que ela fez? Uma pesquisa de biotecnologia. Elas descobriram uma bactéria no solo, o Agrobacterium, né? Que quando o agrobactéria, essa bactéria também, fungos, bactérias também fazem aquele ciclo lá e produzem aqueles aminoácidos aromáticos. Essas bactérias aqui no solo, elas eram insensíveis ao glifosato. Você podia jogar glifosato nela, elas continuavam produzindo aminoácidos aromáticos. Eles falaram, poxa, essas bactérias são resistentes, são tolerantes. Eles tiraram o gene da EPSPS, que é aquela enzima que é bloqueada de dentro da bactéria, do agrobactéria, e inseriram na planta. A primeira planta transgênica foi uma soja, o que a gente chama das plantas resistentes. Todo mundo com a carinha nova aí, vocês não devem ter pegado o boom dos transgênicos, né? Que foi em meados dos anos 90, quem for mais velho mesmo como eu, ouviu bastante falar do que eram os transgênicos aí, mas foi um achado, uma biotecnologia enorme. Isso aqui tem não só para a agricultura, mas tem prospecções biotecnológicas enormes hoje, essa biotransformação e a formação dos transgênicos utilizando a agrobactéria. Agora essa planta transgênica, porque ela não tem um gene natural, o gene foi inserido, ela é resistente ao glifosato. E somente as plantas de interesse comercial são transgênicas. Soja, milho, aveia, trigo. Eu posso jogar o glifosato no campo. Essas plantas continuam expressando o gene do agrobactério, continuam a produzir os seus aminoácidos aromáticos e não morrem. Ao passo que as plantas daninhas, as plantas invasoras, vão morrer secas. Então, além disso, essa foi a nossa primeira geração de transgênicos. Eles descobriram uma enzima de degradação do glifosato, que a gente chama de plantas RR, hoje da segunda geração. Eles inseriram um gene da glifosato dehidrogenase, que pega o glifosato e quebra num composto chamado ácido aminometilfosfônico, o AMPA-MPA. Guarda esse nome porque ele vai ser muito importante para a vida da gente aí nos próximos anos.
Isso é, a planta, além de expressar um EPSPS insensível ao glifosato, agora ela é capaz de quebrar o glifosato. Se por um acaso aquela EPSPS não tivesse tão funcional, não tinha importância, ela estava quebrando o glifosato. Isso aqui não impede a ação da EPSPS. Então a planta agora é uma potência, uma coisa bastante legal aí para tolerar o nosso glifosato, de forma que apenas as plantas transgênicas sobrevivem à presença do herbicida. As plantas daninhas vão morrer no campo, né? Vejam aqui nós temos um processo de invasão da cultura, né? Aqui nós temos nossa soja, a gente joga o glifosato, todas as plantas que a gente não quer, indesejadas, morrem e a nossa planta transgênica fica ali viva. Em 1990, então, a Monsanto libera essa tecnologia para nosso sistema, né? Então são patenteadas e são liberadas as primeiras culturas transgênicas. E a partir do momento que esses transgênicos são liberados, essas plantas resistentes ao glifosato são liberados, ele passa a ser o herbicida mais consumido no mundo, sendo o Brasil o maior consumidor de glifosato na atualidade, né? Graças aí, principalmente, talvez tenhamos um aumento com a política do nosso novo governo, mas não vou tratar disso aqui hoje. Mas, gente, isso é um sucesso. Quando a gente aplica o glifosato nos nossos campos de produção, ele garante um manejo mais fácil, porque mata tudo que eu não quero, depois eu não tenho que arrancar a planta, as plantas secaram ali, você pode deixar, ela serve até de adubo para a planta da cultura que você tem interesse. Reduz os custos com as plantas daninhas, causando então uma grande economia para o produtor. Isso é gerado também para o consumidor, barateia o consumo, o produto final. Até 2008, após, né, lembre-se que ele foi liberado em 74, até 2008 não existia registro de nenhuma planta daninha resistente ao glifosato. Existiam plantas daninhas, cerca de 3 ou 4, mas a resistência não estava ligada ao gene da EPSPS, isso é, todas as plantas tinham EPSPS sensível ao glifosato. Essas plantas daninhas que surgiram ali até esses 4, 6, era fácil de controlar com outro herbicida, não era um problema econômico, mas garantia ainda que aquela biotecnologia de transformação, de inserir um EPSPS do agrobacterium na minha planta que eu tinha vontade de cultivar, ainda era um grande sucesso. Isso é, a gente tinha um efetivo controle de plantas daninhas com baixo custo na nossa produção. E o glifosato, a partir do momento que ele começou a ser utilizado, nós temos um aumento médio de produção de rendimento de 29%. Gente, isso é fantástico. Isso é uma coisa assim, que vocês vão, um termo de dinheiro, são bilhões ou trilhões de dólares, 29% de aumento de produção. Além disso, até 2013 não havia nenhum indício de toxicidade do glifosato a humanos. Além disso, o glifosato no ambiente ele tem uma degradação rápida. Bom, isso a gente diverge um pouco, mas no Monsanto são cerca de 30 dias, é a meia-vida dele, né? Metade do produto aplicado, quanto que a metade dele vai ser produzida. Em 30 dias ele é degradado, então limpa o ambiente de glifosato. Muito legal isso. E ele foi considerado o herbicida menos tóxico e seguro do mundo. Isso é, a Monsanto foi um sucesso, que nem Game of Thrones, né? Uma coisa maravilhosa lançada aí pra gente, que possibilitou um aumento no lucro de produção, no lucro, diminuição do custo de produção, baixa toxicidade do herbicida. Isso ele é um herbicida amigo do meio ambiente. Muito bom. Mas, como diz o nosso grande escritor Sidney Sheldon, no seu livro, nada dura para sempre, principalmente quem acompanhou Game of Thrones viu que a última temporada aí não foi lá essas coisas. A Monsanto começou, né? Foi aquele sucesso no início, a gente não podia esperar a HBO ganhando aquele monte de coisa. A Monsanto também se tornou a maior empresa do mundo, depois da Bayer, mas começaram-se os problemas. O primeiro problema que os agricultores começaram a ter.
A gente aplicava o glifosato, foi o primeiro ano, o segundo ano, maravilhoso, terceiro ano. As plantas transgênicas começaram a apresentar sintomas visuais quando o glifosato era aplicado. Elas ficavam amarelecidas, algumas plantas começavam a secar. Além disso, né, como é tudo regulado no nosso país, no Brasil, o herbicida ele foi feito pela empresa para ser aplicado após a emergência. O que é isso? Você semeia, uma vez que a planta cresceu, nasceu e chega num estágio de 2 ou 4 pares de folhinhas lá, você aplica o herbicida para tirar as plantas daninhas e as plantas que você quer continuam nascendo. Mas brasileiro, né, gente, que a gente tem que ser estudado pela NASA mesmo, o que a gente começou a fazer? Meu Deus, o glifosato, você pode comprar glifosato ali, se você for ali na lojinha do seu bairro, você compra glifosato. Aqui você não precisa de receita, você não precisa de nada, você compra glifosato do jeito que você quiser. Custa R$18 na farmácia, né? Lá na minha cidade, que aqui em Curitiba é mais difícil, mas eu peço meu pai para comprar para mim lá. Na minha cidade custa R$18, o Sedex é mais caro que 1 litro de glifosato, tá? Para vocês terem ideia. O brasileiro começou a usar glifosato, gente, de uma maneira impressionante. Inclusive, teve uma vez que cheguei na minha roça e estava meu tio tirando verruga com glifosato. E a verruga caía. Tá? Depois eu falei para ele, não só a verruga com a mão, vai cair. Mas já vai chegar lá. Mas olha lá, o glifosato ele começou a ser aplicado antes da semeadura das plantas. Isso significa que as sementes das plantas transgênicas começaram a ter contato com o herbicida, o que, em tese, a Monsanto não fez o herbicida para isso. Nos estudos que a gente foi fazer, a gente viu que várias cultivares transgênicas, que são glifosato resistentes, as sementes, uma vez expostas ao glifosato, nós temos redução da taxa de germinação das sementes. Significa que nós vamos ter menor desenvolvimento de plantas, menor emergência de planta no campo. Se eu planto 10 sementes, eram para nascer 10, mas vão nascer 7 ou vão nascer 6. Então você está reduzindo a quantidade de plantas que vão nascer, ou você vai ter que comprar mais sementes para superar essa perda. Então você está tendo uma perda de lucro, né? Menor taxa de emergência de planta, menor produtividade. Além disso, as pesquisas começaram a ser desenvolvidas com plantas, inclusive transgênicas, a gente via diminuição da fotossíntese nas plantas transgênicas, menor crescimento, menor produtividade de grãos nessas plantas que começaram a ser cada vez mais expostas ao glifosato. E a diminuição da fotossíntese, hoje já se sabe que ela pode estar relacionada à formação do AMPA dentro da planta. Não é o glifosato que causa um problema na planta, mas aquela planta que eles inseriram um gene para degradar o glifosato ao NPA, o NPA é tóxico ou mais tóxico do que o glifosato. Isso é, a inserção do gene da EPSPS pode ter sido um problema na segunda geração das plantas transgênicas. Aí, porque uma vez produzido, o ANPA ele interfere na síntese de produção de clorofilas. Se você tem menos clorofila, menos luz captada, menor fotossíntese, menor rendimento, menor produção para as plantas. Outro grande problema que a gente tem pesquisado aí é a transferência do glifosato para plantas não alvos. O que é isso? Por exemplo, nesse experimento aqui, a gente pegou plantas de café, mudinhas de café, plantou nos nossos potes circundados por braquiária decumbens aqui, e a gente colocou esse tubo dentro do pote de forma que o café não é exposto ao glifosato, não tem como ali. Então a gente jogava nosso glifosato aqui de fora. Veja o que acontecia. Depois que a gente tirava o tubo, a gente viu que o glifosato absorvido pela braquiária, que realmente matava a braquiária, ele era depois encontrado dentro da planta do café. Isso é, a braquiária, uma vez morta, liberava glifosato durante o seu processo de degradação, de morte. Esse glifosato do solo era absorvido pelo café, que não é resistente ao glifosato, e ele tinha uma diminuição de crescimento enorme. Hoje já é provado
que inclusive plantas vivas, a soja, você pode fazer a aplicação nas folhas do glifosato, ela joga isso pelas raízes no solo e mata as plantas da vizinhança, como se ela estivesse jogando um alelopático ali, mas não é, porque é o herbicida que você está utilizando. Um outro problema que a gente começou a ter foi o aumento das doenças causadas por vetores de solo. Por exemplo, nessa pesquisa aqui, a gente viu que solos submetidos à aplicação de glifosato existia uma maior incidência de Fusarium, que é um fungo patogênico, coloniza a raiz e mata a planta, do que naqueles solos que não tinha. O fungo adora glifosato. Ele é insensível. E glifosato é igual a aminoácido, carbono, nitrogênio e fósforo. Ele simplesmente come aquilo. Quanto mais alimento você está dando para o fungo, mais o fungo cresce. Então, justamente quando você põe glifosato no solo, o fungo está gostando e vai comer. Uma outra doença que a gente está hoje pesquisando é a tal da soja louca, não sei se já ouviram falar, que é uma soja que ela nunca seca. A soja, quando a gente vai produzir, ela tem que secar, né, para poder a gente utilizar a planta depois. Ela se mantém verde o resto da vida, ela não morre, como se fosse um Highlander, aí uma planta que a gente não entende o que acontece. E pode ser que o glifosato, isso parece muito com câncer, né? Câncer é o quê? Uma proliferação celular que as células não têm controle da divisão, continua dividindo. A planta está acontecendo a mesma coisa. Surgem pequenos tumores, que são planta que a gente chama a soja louca, dentro da sua produção e ela nunca seca. E ela começa a espalhar, tá? Então vai diminuindo a produtividade do agricultor. Pode ter indícios, há indícios de que isso esteja relacionado com o uso do glifosato, mas ainda temos que pesquisar mais. Além disso, começamos a detectar alterações hormonais nas plantas expostas ao glifosato. Por exemplo, o etileno, que é um hormônio que faz a abscisão dos frutos, que faz os frutos caírem, ele é altamente produzido uma vez que se aplica o glifosato nas plantas. Aí você está aplicando o glifosato para matar as plantas daninhas aqui do lado, a sua árvore do lado de laranjeira, por exemplo, aqui, que era para estar cheia de fruto verde, ainda não maduro, os frutos caem todos. Você perdeu a sua produção por causa do glifosato, uma alteração hormonal. E aí teve o maior problema da agricultura dos anos, do século XX, dos anos 20, não é? Século XXI, que é o surgimento das plantas daninhas resistentes ao glifosato. Lembrem-se que eu disse para vocês que até 2008 não tínhamos indícios de plantas daninhas. Hoje nós já temos 10 anos, né? Diferença, 11 anos de diferença. 303 casos confirmados em 31 países, sendo 43 espécies, era 1 em 1996, e 8 dessas espécies ocorrem no Brasil. Por exemplo, no estado do Paraná, o custo da produtividade de soja por causa dessas duas plantas aqui, que são as piores que existem, buva e capim amargoso, passou de R$ 222 para R$ 403 por hectare, porque essas plantas se tornaram resistentes ao glifosato. Hoje, a produção no Brasil custa-se mais manejar as plantas daninhas do que produzir a sua produção propriamente dita. É um gasto enorme. E aí nós começamos a entrar no que é o foco do nosso hoje, né? Eu quis mostrar um contexto para vocês, mas o efeito toxicológico. Lembrem-se que até 2013 eu disse para vocês que não haviam relatos de efeitos nocivos, nefastos, do glifosato no meio ambiente. O que acontece? Quando a gente está aplicando o glifosato, e aqui a gente aplica até com avião, né? Pensem como a método é inteligente, que existe um combate à plantação de coca na floresta amazônica. Na Colômbia, o governo colombiano aprovou a pulverização da floresta amazônica com avião com glifosato. A gente está simplesmente jogando uma chuva de glifosato na floresta amazônica. Isso ocorre todos os dias, 3 vezes por dia. Tá? Grande parte do dinheiro gasto na pasta do Ministério da Agricultura da Colômbia do combate à cocaína é utilização de glifosato através de avião. Quando a gente está pulverizando isso, mesmo se você está ali, gente, deu trem na minha calçada, né?
o mineiro, né? O trem na minha calçada é o mato, viu, gente? Trem pra gente não é o trem, não, é qualquer coisa, menos o trem. Então, o trem da calçada você tira com glifosato. Vem a chuvinha ali, isso carrega seu glifosato para as águas. Hoje, a gente sabe que um dos maiores contaminantes dos recursos hídricos são os herbicidas, e dentre eles, o glifosato. Uma vez nos cursos hídricos, a gente tem ali naqueles cursos hídricos, né, vocês aí da ecologia sabem muito bem, indivíduos altamente importantes, que, por exemplo, são o fitoplâncton, são aquelas algas, né, e cianobactérias, responsáveis pela maior produção de oxigênio no mundo. Não é nenhuma floresta tropical, não estou desmerecendo quem trabalhar com, mas as plantinhas mais importantes estão nos oceanos, são os fitoplânctons, que produzem quanto ao oxigênio e assimilação de carbono. A diretriz canadense, que é uma das únicas existentes até hoje para a proteção da vida aquática, diz que você pode encontrar até 800 microgramas de glifosato por litro na água e que isso é seguro para a manutenção da vida aquática. Porém, em estudos que a gente foi fazer na comunidade fitoplânctônica, a gente foi coletar próximo a áreas de plantação de soja, de milho. Nós pegávamos essa água lá no Canadá, trazíamos para o laboratório, isso em diversas estações do ano, nomeava e numerava as espécies existentes e a gente viu que a partir de 5 microgramas por litro, vejam aqui, 800 é permitido, no Canadá que é seguro. A partir de 5 microgramas, a comunidade se torna sensível, nós temos desaparecimento de certas espécies e começo de predominância, principalmente de cianobactérias tóxicas, no curso d'água. Plantas aquáticas também a gente tem visto, né? Todos os experimentos que a gente faz no nosso laboratório, as plantas aquáticas, se você coloca concentrações ambientais relevantes, aquelas que são existentes na água, coloca elas em contato, elas morrem, elas não são sensíveis ao glifosato. Nós temos inibição de crescimento, inibição da fotossíntese, inibição da divisão ocorrendo nessas plantas aí quando expostas ao glifosato. Segundo a Monsanto, como eu disse para vocês, a meia-vida do glifosato, o glifosato se degrada rapidamente. Então tudo bem, o glifosato ele é tóxico, mas no ambiente ele perdura pouco. Então ele não é um problema. A Monsanto sempre tem a sua defesa. Gente, não estou falando nada contra a Monsanto, não, viu? Não vai estar gravado aí, até gosto de vocês. Só estou falando cientificamente o que está acontecendo aqui. O que acontece? O glifosato, uma vez degradado, seu principal produto de degradação é o AMPA, que eu disse para vocês, o ácido aminometilfosfônico. Ele é, para as plantas, mais tóxico do que o glifosato. Vejam aqui, por exemplo, que lindinhas, né? As lâminas Mino do meu controle, quando elas são expostas a uma concentração ambiental relevante de AMPA, depois de 3 dias, depois de 7 dias, elas morrem, elas não conseguem sobreviver, justamente porque, esqueci de pôr o Davi aqui, né, Davi, da sua figurinha, o AMPA, ele bloqueia, ele é muito similar ao aminoácido glicina, ele tem uma estereoquímica muito parecida. A glicina ela é utilizada para a produção do ALA, ácido aminolevulínico, que é um precursor da clorofila. O AMPA, o que ele faz? Ele bloqueia dentro da mitocôndria a enzima ALA-sintetase. Ele impede a síntese do ALA. Não tem ALA, não tem clorofila. Não tem clorofila, não tem fotossíntese. A planta morre. Se isso acontece na planta, isso também pode acontecer em animais. Isso é muito importante. Nós temos mitocôndria. Nós temos ALA-sintase. Esse ALA, a gente não produz clorofila, né? Nunca vi ninguém verde aí, eu não sei como, né?
né? Acho que deve ter fumado, vamos ver bom. Aí já é outros contextos toxicológicos, mas nós naturalmente produzimos ALA dentro da mitocôndria. Esse ALA, no nosso caso, não vai para a síntese de clorofila, vai para a síntese do M, né? Do M-alfa, lá da mitocôndria, que é responsável pela respiração. Se nós não produzimos ALA, nós não respiramos. Por que se na planta isso ocorre, em animal e humano não ocorreria se nossa mitocôndria é igual? Não tem diferença nenhuma. Além disso, a gente já sabe que o glifosato ele é bioacumulável e bioamplificável. Fitoplâncton, várias espécies de algas, podem acumular, além de plantas, o glifosato. Quando resistentes, muitas algas são tolerantes ao glifosato, elas acumulam esse glifosato, principalmente cianobactérias, e isso vai entrar nos níveis tróficos, causando a bioamplificação do glifosato e do ANPA. Então a gente tem inserção nesses compostos aí no nível trófico. Aí no nosso laboratório, a gente quis ver o que acontecia, por exemplo, quando a gente cultivava o nosso milho transgênico, né, na presença do glifosato. A gente pegou o milho e colocamos ele lá para crescer e a gente irrigava esse milho com água contaminada com glifosato. Depois a gente foi analisar glifosato nas plantas, onde que ele estava. A gente achou nas folhas 78,44 microgramas de glifosato por grama de folha e nós achamos no fruto 3,24 microgramas por grama de glifosato nos frutos do milho. É muito pouco, realmente é muito pouco. Se a gente pensar que uma espiga de milho ela tem mais ou menos 210 gramas de grão, uma espiga de milho vai ter 6,81 gramas de glifosato. Então, se eu como uma espiga de milho, eu estou comendo 6,81 gramas de glifosato. Nesse ano, agora no mês passado, a Anvisa liberou essa tabelinha aí de avaliação de risco, que eu não sei de onde que eles tiraram essa avaliação de risco, porque não existe teste para isso, mas estipularam que a gente pode comer por dia 0,5 miligramas de glifosato. Ainda não sei de onde que eles tiraram isso. Tá? Mandei e-mail para eles para perguntar, nunca me responderam. Mas dizendo a Anvisa que a gente pode comer 0,5 miligramas por dia. Isso é, partindo de uma pessoa fitness como eu, que pesa 75 quilos, mentira, né? Eu podia comer até 37,5 gramas de glifosato por dia. Isso não é tóxico, segundo a Anvisa. Se for mais gordo que nem eu, né? Posso comer mais ainda. Então, eu posso comer mais ainda. Isso é, eu teria que comer por dia 55 espigas de milho. Acho que nem se a gente for para festa junina todos os dias, a gente vai comer 55 espigas de milho, né? É louco quem vive de milho aí, né? Tem algum problema. Então, que bom, a gente está bem. Aí, a gente se engana. O glifosato ele foi achado no mel. Quem for fitness aí, ainda bem que não come milho, vivo de barrinhas de cereal, como cereais todos os dias. Essa última pesquisa feita pelo Conselho Norte-Americano de Segurança identificou glifosato em 45 marcas diferentes de barrinhas de cereal. Ainda bem que eu não sou fitness, né? Mas eu tenho um grande problema. Cerveja. O glifosato foi achado em todas as cervejas até hoje analisadas. A gente encontra glifosato nelas. Ah, mas eu sou fino, né? Não tomo cerveja. Tá frio, eu tomo o que? Vinho. Aqui eu trouxe para vocês duas das marcas mais famosas consumidas no mundo, mas em todas as marcas analisadas até hoje, há glifosato no vinho. Então a gente não precisa comer 55 espigas de milho, porque a gente está bebendo água. A água do bebedouro da UFR tem glifosato, eu já analisei. A água do rio tem glifosato. A água que você toma banho tem glifosato. Tudo o que você está comendo, infelizmente, tem glifosato. Tá? Mas aí então, o glifosato ele é tóxico para o humano? Claro que não, né? Vamos ser aqui bem de direita, a terra é plana e vamos... Se o glifosato ele age numa via que somente as plantas têm, já que eu não produzo aminoácido aromático,
Eu não tenho problema com o glifosato. Cuidado com as fake news, né? Elegemos um presidente, com elas vamos ver o que a gente pode saber através delas aí também. O herbicida, ele afeta a respiração. Esse é um dado novo. Dentro das nossas células, a gente tem algo chamado mitocôndrias, todos nós temos, mas esse estudo a gente conduziu com planta, tá? Uma vez que as nossas mitocôndrias, elas são expostas ao glifosato, o glifosato altera a cadeia de transporte de elétrons. Vamos lembrar um pouquinho de bioquímica? A cadeia de transporte de elétrons é a fase final do processo respiratório, onde há a produção de ATP. Complexo 1, 2, 3, 4, ATP sintase aqui. Quando a mitocôndria ela é exposta ao glifosato, ele mimetiza esse quinolol aqui e ele rouba o elétron, impedindo o funcionamento do complexo 3. Já que o complexo 3 para de funcionar, aquele elétron ele tem que ser dado para alguém. A gente respira oxigênio, o oxigênio está ali perto, o elétron é dado para o oxigênio, estimulando a formação das espécies reativas de oxigênio. A gente só envelhece graças a essas malditas espécies reativas de oxigênio. A gente só tem ruga e cabelo branco graças às malditas espécies reativas. Elas também têm função benéfica, não vamos falar malditas, porque elas funcionam como sinalizadores. Só que uma vez que isso aqui está bloqueado, elas começam a ser produzidas e vão se acumulando. E uma vez acumulada, o que elas podem causar? Danos celulares. Reage com proteína, reage com membrana, reage com DNA, causando mutações no DNA irreversíveis. Elas não são reversíveis, essas mutações ocorridas ali. O que pode gerar, inclusive, a morte das células. Se isso ocorre em plantas expostas a concentrações como microgramas por grama, acreditem, as plantas são muito mais evoluídas do que a gente, porque elas têm mecanismos lindos de detoxificação celular que nós não temos, tá? Mas se isso ocorre na mitocôndria da planta, por que não vai ocorrer na minha mitocôndria? Como que a Anvisa está falando que eu posso comer não sei quantos miligramas de glifosato, e se com microgramas eu já estou vendo um efeito dentro da mitocôndria? Em 2015, a Organização Mundial de Saúde declara o glifosato como potencialmente carcinogênico. Isso é, ele pode induzir a formação de câncer. Vale lembrar que danos ao DNA e o funcionamento das mitocôndrias, a formação de espécies reativas de oxigênio, são os principais indutores de câncer nas células humanas, da formação das chamadas neoplasias, né? E aí nós temos, começando, isso vai ficar um pouquinho mais burocrático não, vamos dizer organizacional. Em maio de 2019, a Monsanto foi condenada a pagar 2 bilhões de dólares a um casal, na verdade aqui não foi um casal, foi a um cara somente, porque ele comprovou que o câncer dele foi induzido à exposição ao glifosato. O que eu posso falar para vocês é que até hoje, até eu pesquisei isso ontem à noite, não existe nada na literatura que comprove que o glifosato é carcinogênico. Não existe um estudo científico comprovando isso, mas não existe um estudo científico sobre isso também. Então, não há prova de que ele é cancerígeno porque não tem estudo sobre a indução de câncer em humanos. Mas vejam só o porquê que a Monsanto foi condenada nos 2 últimos processos dela. Eu coloquei isso entre aspas porque não são palavras minhas, isso é do júri dos Estados Unidos, tá? Só trouxe a tradução aqui para você. O júri, por si só, né, viu por si mesmo os documentos internos da companhia Monsanto, que demonstravam que desde o primeiro dia a Monsanto jamais teve o interesse de averiguar se o Roundup era seguro. Segundo o parágrafo da decisão judicial, no lugar de investir em ciência sólida, aplicaram milhões para atacar a ciência que ameaçava sua agenda comercial. Para que meu primeiro artigo sobre o glifosato, mostrando sua toxicidez, fosse publicada, demoraram-se 2 anos. Num grupo canadense, até do inglês, eles falavam que meu nome Ciro Gomes, durante a tradução do espanhol para o inglês foi perdido. Eram coisas bizarras, que eu posso mostrar para vocês as revisões que eu tinha. E assim, minha primeira revisão
que hoje eu tenho muito orgulho de dizer que é a mais citada no mundo, foi revisada por um pesquisador sênior da Monsanto. Então, né, tem alguma coisa aí. Então, o glifosato ele é uma solução ou ele é um problema? Enquanto a gente estiver pendendo para o lucro, o glifosato vai sim ser um problema. A alternativa para a utilização do glifosato? Existem sim. Existem várias técnicas, não é regredir no tempo, voltar a utilizar cavalo para poder fazer as coisas. É simplesmente reduzir ou substituir progressivamente o glifosato ou as técnicas de controle de plantas daninhas no campo, que isso é possível. O Canadá já faz isso, é um dos países pioneiros, junto com a França, onde o glifosato vai ser banido a partir de 2020 e que já estão voltando a essas práticas. Uma dessas práticas, por exemplo, seria a utilização dos bioherbicidas, que são moléculas produzidas por plantas, fungos ou bactérias de atividade natural, naturalmente produzidas por elas, e que podem inibir o crescimento de outras plantas ou bactérias ou fungos, né, chamados alelopáticos aqui. Por exemplo, neste ano, foi publicado aí na Nature Communications, essa cianobactéria nunca tinha sido, né, como eu disse para vocês, esse mecanismo de ação é novo, que foi identificado pelo pesquisador Monsanto. Hoje já se sabe de uma cianobactéria que produz essa 7-desoxicetylulose aí, que tem o mesmo mecanismo de ação que o glifosato. Será que então a gente não poderia substituir o glifosato por algo que é produzido naturalmente? A gente precisa de investimento, né? A ciência está ali mostrando que é possível. A gente tem que ter um investimento para ir. Mesmo assim, o que eu posso dizer para vocês é que, baseado que hoje 72% da cultura mundial é de plantas transgênicas, não tem jeito de abolir o glifosato de uma vez. Isso tem que ser um processo gradual, mas necessário. Não tão longo, mas só para trazer mais alguns dados para vocês hoje, eu vou trazer de um outro estudo de caso que a gente trabalha, que são a presença de antibióticos nos sistemas aquáticos. Aqui, para quem não conhece Curitiba, Prazer Curitiba, visto pelo Google Earth, a gente elegeu pontos de Curitiba para fazer coletas de água, pontos que passavam sobre sistemas que estavam já poluídos, passavam por hospitais, sistemas agrícolas. Nós coletamos a água e fomos ver a presença de antibióticos. E vocês podem ver aqui, né, em vários pontos que a gente coletou, a nossa referência aqui é, claro, uma água pura, que não é detectada, mas a gente tem presenças de vários tipos de antibióticos, alguns presentes em todas as análises, outros não, mas os antibióticos estão presentes nos nossos cursos hídricos. Qual que é o principal fator? É a gente estar bebendo antibiótico, está fazendo xixi, ele saindo ali? Não. O grande problema do antibiótico hoje em dia é a utilização na agricultura. Esses antibióticos eles são utilizados como promotores de crescimento para frango, para o gado. Não é porque o frango está doente ou o gado que ele dá antibiótico, não. Já se sabem vários antibióticos que a gente dá na alimentação, dá para eles comerem, promove que eles fiquem gordos com pouco espaço de tempo. Então, o que a gente chama de promotores de crescimento. Só que uma vez que eles fazem cocô, né, isso sai nas fezes dele. Cerca de 70% a 80% do antibiótico que ele consumiu sai nas fezes. E aí a gente vai fazer uma agricultura orgânica, a gente vai adubar a nossa plantação com fezes, né? A gente está comendo produtos orgânicos aí. Não se enganem que vocês estão simplesmente uma perda de tempo. Vocês estão comendo produto orgânico e está contaminado por antibiótico. Por quê? Todo o esterco utilizado para a produção orgânica é contaminado por antibióticos, né? Quem for falar contra, por favor, me traga um pedaço do cocô que eu faço análise e eu provo que tem antibiótico. Ali até hoje, já me fizeram isso na UFMG, e eu trouxe a análise para o produtor e mostrei para ele que tinha antibiótico mesmo. Esse antibiótico, se ele está sendo acumulado em partes comestíveis da nossa planta, ele não está só sendo no solo, a planta tem capacidade de puxar isso uma vez que ele é dissolvido. Então acumula pelas raízes, puxa pelas raízes e acumula na parte aérea. Isso pode ter danos ambientais, principalmente porque a gente está vendo que uma vez que as plantas são expostas a alguns tipos de antibióticos,
elas têm diminuição do seu crescimento, porque o antibiótico principalmente age em lugares que foram ancestralmente bactérias, dentre eles cloroplasto e mitocôndrias. Dentre eles, os antibióticos que a gente estuda, as fluoroquinolonas, como ciprofloxacino e enrofloxacino, a gente já viu que eles são inibidores da respiração celular, fazendo com que a planta desencadeie uma série de coisas, inclusive a formação de espécies reativas de oxigênio, que vão destruir as células dentro da planta ali. E no estudo que a gente estava fazendo, novamente a gente voltou para o nosso milho, e agora a gente foi jogar aguinha contaminada com ciprofloxacino. Esse antibiótico é utilizado principalmente no tratamento de infecção urinária. Com certeza vocês já utilizaram ciprofloxacino aqui, né? E esse ciprofloxacino a gente pegou em concentrações relevantes e começou a aguar, que nem eu fiz lá com o Randap, agora os meus alunos aí fizeram com o ciprofloxacino. E depois que a planta cresceu, será que ela acumulou ciprofloxacino? Acreditem, nós achamos 120,40 nanogramas de ciprofloxacino por grama nas folhas, que é dado para o gado comer. E nos frutos, que o gado também come, que a gente também come, 26,38 nanogramas por grama. Tudo bem, isso é um dos antibióticos. Vamos trabalhar com outro antibiótico, o enrofloxacino, também da classe aí das fluoroquinolonas. E aí a gente estudou o milho. E vejam, uma das características do enro, a atividade dele não é o enro que age, é o ciprofloxacino. Ele tem que ser convertido a ciprofloxacino, de alguma maneira que eu não vou entrar aqui em detalhes com vocês. Mas a gente achou presença nos frutos de 42,25 nanogramas de enrofloxacino e de 8,45 nanogramas de ciprofloxacino nas sementes, e nos grãos do milho. Na soja também encontramos também aguadas, né, irrigadas com água contaminada, 78,17, 16,22 de enricipro, respectivamente, e no feijão nós encontramos 81,14 e 10,12. Isso é, se qualquer produtor da região de Curitiba, ou de onde for, estiver utilizando a água do rio na irrigação, sem passar essa água por um tratamento, que eu acho que ninguém faz, né, que ia encarecer tudo, nós estamos comendo feijão todos os dias contaminado, milho todos os dias contaminado, soja, eu não como soja, mas quem comer aí, contaminado. Ah, mas eu cozinho o feijão na panela de pressão. Ah, meu filho, mas o ciprofloxacino não degrada, ele resiste a tudo que vocês imaginarem, então pode fazer o que vocês quiserem com o fruto que ele não sai, ele vai ficar aí, tá? E qual que é o problema disso? Estamos comendo antibiótico todos os dias. A aguinha, eu pus umas mãos da reversa na minha sala para beber água, né? Mas, essa eu não sei, nunca testei. Mas a aguinha dos nossos antibióticos, dos nossos bebedouros aqui, eu testei do primeiro andar, lá perto da Botânica. Ciprofloxacino, que era uma beleza, né? A UFMG estava lotado também. Isso pode ter relacionado a uma coisa, por exemplo, o ciprofloxacino hoje, que é um antibiótico de terceira geração, não funciona mais em Minas Gerais e não funciona mais em São Paulo. A Anvisa já determinou o bloqueio da utilização desses antibióticos no tratamento de infecções como sífilis ou de algumas infecções do sistema urinário. Em Minas e em São Paulo não funcionam mais. No Paraná ainda está funcionando, tá? Então podemos continuar aí. Isso é, uma vez que nós estamos expondo as bactérias no ambiente e dentro da gente a concentrações corriqueiras de antibiótico, nós estamos induzindo tolerância nessas bactérias. A exposição, o consumo diário de antibióticos pode então estar relacionado ao que a gente tem chamado da pandemia das superbactérias. Hoje, por exemplo, já sabe que provavelmente a sífilis volte a ser a maior pandemia do mundo, porque a penicilina não funciona mais para o tratamento de sífilis, tá? Ainda tem funcionado, normalmente quem tem, né? Quem já teve, se trata com 2,4 milhões de UI de penicilina em 3 doses, hoje já se duplicou isso para mulheres grávidas, quadriplicou para poder tratar a sífilis aí.
mas a gente não sabe, não existe um antibiótico que seja mais forte que a penicilina. Até hoje não tem dois, verdadeiramente tem dois, desculpa. Esses dois, eu esqueci o nome deles, que é aquele assim, você tomou e não funcionou, reza, porque não tem mais jeito, né? E aí não tem outra forma. Isso eu achei bem interessante, que foi lançado no dia 22 de junho, uma pesquisa da Sociedade Americana de Microbiologia, que foi lançado no portal deles, está publicado no jornal deles, que hoje já se sabe que as plantas podem ser os maiores, podem estar transmitindo superbactérias para a população. Então, o que isso tem a ver com a pesquisa que a gente faz? Se a planta está acumulando cipro na sua parte comestível, em folhas ou em grãos, nessas regiões nós vamos ter também bactérias. Bactérias estão em todo quanto é lugar. Essas bactérias expostas a essas concentrações vão se tornando cada vez mais resistentes, fazendo com que, entre elas, existam bactérias que sejam más para nós, né, que causem doenças patogênicas e que são as chamadas superbactérias. No Brasil já foram descobertas 2 superbactérias, né? A gente tem um trabalho no UFMG com uma possível nova superbactéria que vai ser lançada, que é resistente a esses 2 antibióticos, que eu esqueci o nome, desculpem, que eu falei para vocês, não adianta tratá-las, né? E a gente identificou isso em hospitais, então a gente tem que tomar muito cuidado. Em suma, então, enquanto a nossa comunidade científica, nós ficarmos de braços cruzados, enquanto os nossos políticos legislarem em favor do lucro e não da qualidade de vida, que é o que acontece, né? O Brasil passou em 6 meses de governo Bolsonaro de 89 químicos permitidos para a agricultura para 217, incluindo 47 agrotóxicos interditados em todo o mundo, 47 moléculas causadoras de câncer. Nós vamos passar a comer a partir de agora, porque é permitido na agricultura. Enquanto não houver uma regulamentação para o consumo, por exemplo, a gente não tem regulamentação no Brasil que diga quanto de antibiótico que pode ter na água, porque não existe também sistema de tratamento eficiente. Então a gente não tem ideia do que fazer com isso. O apoio nessas pesquisas que a gente tem desenvolvido e lembrar para vocês que ciência é progresso. Obrigado.